Olha aqui, tô aqui de novo, contrariado, né? Mas com esses cabeça de vento aqui, mas para falar de uma coisa muito boa da promoção Com Cristal Você Festeja. Se ainda não conhece, dá só uma olhada aí do que eu tô falando. Veja aí. Promoção Com Cristal Você Festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você, com seus amigos, ainda podem visitar o camarim dos artistas. Tá vendo só? Você gostou? Já está participando? E se não, tem que ser agora. É só se cadastrar no site e pronto. Você já está concorrendo e a cada desafio que você participe aumentam as suas chances de ganhar. E o desafio dessa semana é: onde está a Cris? Você só precisa acessar o site da promoção e encontrar em até 1 minuto as 3 latinhas de cristal em uma imagem. Pronto, facinho. Consulte o regulamento no site cristalfesteja.com.br. Tá esperando o quê? Para ganhar uma viagem e prêmios exclusivos todos os dias, hein? Cristal e Festeja, esse encontro é top. Beba com moderação. E agora eu não vou... Você quer falar, né? Sobre a questão do Paulo Bento. Você foi o único que não falou. Por gentileza, se manifeste. Vou corroborar com as palavras. Deixa eu mandar um abraço aqui. Franco. Crisan. Rei de Angola. Alô, Crisan, o rei de Angola, está assistindo a gente. Grande abraço. Alô, Jason, de Divinópolis, aniversariante do dia. Juninho Eustáquio, está dizendo aqui, está te mandando um abraço, dizendo aqui que viver ao seu lado é muito bom. Juninho e Jason, lá do Esplanada. Sua opinião sobre essa discussão acalorada do bloco anterior? Concordo com o Panzo. A aposta não foi. Então foi o quê? Everton. Não era a primeira opção. Sim. Mas pode não ser um vasto currículo. Mas com a experiência que ele tinha, a aposta não era. A aposta seria você trazer o Fernando Diniz, O David foi a aposta. O David não tinha treinado ninguém. Sim. Então, qual que é a diferença da aposta no David para a aposta no Paulo Bento? Você consegue diferenciar essa aposta? Qual? Consigo. O Paulo Bento estava há muito tempo sem dirigir um clube, então nunca trabalhou aqui no país, vinha como uma aposta para um momento difícil. Você tá falando que é erro, um treinador que está... Não. Você que está falando. É erro, não é aposta. Eu respeitei o seu momento. O Tite tirou um ano sabático, ele é aposta. Aposta? É um aqui, ano. Gente, o Tite nasceu aonde? O Tite nasceu aonde? Aposta é você pegar um comentarista de televisão para dirigir um time. Isso é aposta. Isso que é aposta. Léo, me ajuda aí. Ué, mas não é aposta? Me ajuda aí. Você pegar um comentarista de televisão para ser treinador, isso que é aposta. Você tem um mercado. Você tem um mercado que você pode explorar. Não é treinador. Mas foram quatro respostas negativas, ok. Peraí, ok. Então se amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí que eu não terminei, não. Então se amanhã o Mano vai embora. Aí o Cruzeiro chama, o Eduardo fala não. O Léo Gomide fala não. A Dimara fala não. Aí vai lá buscar, então, outro treinador, só porque treinou a seleção da África do Sul. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Isso é brincadeira. Não, é erro. Não é aposta. Mas na hora você não falou. Falei. Não falou. Falei que seria Vocês pipocaram. Não. Pipocaram. Todos eles pipocaram quando o Bento foi contratado. Ninguém falou que era um erro. Todo mundo falou, não, temos que esperar, é uma aposta. A gente pode falar também ou você vai tomar conta? Não vai não. Porque até o Rueda seria erro. Abre aqui. Uma Rueda seria erro. Claro que seria. Tá no meio do ano. Aqui, ó. Depois nós vamos falar disso. Se um cara que treina uma seleção em Copa do Mundo for aposta, não sei mais nada de futebol. Bento foi erro mesmo. Chupa essa aí. Ok, o Bruno Pereira Melo. Eu quero que você me prove. Me mostre alguém que quando o Cruzeiro oficializou a contratação do Bento, bateu no peito e falou, tá errado. Ninguém falou. Porque agora que saiu, todo mundo fala que foi um erro. Nós falamos aqui. Mas quando contratou, todo mundo pipocou. Você perguntou aqui, eu, Dimara e Cadu falamos, eu não traria. Dimara falou, eu não traria. Cadu falou, eu não traria. Só você que traria. Não. Uma aposta equivocada. Uma o quê? Deixa eu falar do Cruzeiro de hoje aqui. Nós vamos ficar... Porque você, Eduardo, só força a discussão para Paulo Bento e Aguirre. Eu? Você tem um problema que você só lembra do que passou, Mas não fui eu, não, foi você. Você tem que pensar nas coisas mais um pouco adiante. Olha que o Robinho diz que o clima na Toca já mudou, com a sequência de 2 jogos, sem derrotas e tal. Olha o que disse o Robinho aí.
Uma vitória e um empate aí, já o ânimo de todo mundo já mudou, né? Até o segurança aí que você passa aí, você já vê o sorrisão dele já no rosto, né? É importante você ver isso aí, você chega em casa, tá todo mundo feliz. Então isso vai contagiando todo mundo e os jogadores tá nessa pegada aí de conseguir as vitórias para sair o mais rápido possível. Se a gente vencer, eu acho que a gente vai sair já do Z4 aí. Então é um jogo importante para a gente sair logo aí dessa situação. Por que mudou tanto, Dimara? Só pelos resultados? Pois é, você sabe que eu acho engraçado e totalmente inexplicável isso, né? Porque mudou de quê, né? Sabe por quê, Dimara? Sabe, melhorou. É ambiente, é treinador, talvez eles não quisessem o cara, o projeto do outro não era bacana pra eles, o planejamento, a forma de jogar. Essa é a verdade. E não é, eu voltei pra casa, tá tudo melhor, nós estamos felizes. Nós estamos felizes por quê? Tá bom. Em campo, dentro do contexto, até jogar bem, o Cruzeiro já estava jogando com o Bento, a bola não estava entrando como não entrou no início com o Mano Menezes também. Não é isso, não mudou tanto assim, não foi, né? Já está você trazendo a discussão para Bento de novo. Não, estou dizendo na comparação. Então, aí eu acho estranho que, sabe, uma coisinha assim, muda tudo, muda... Dimara, não é estranho não, porque... Tá muito na cara que a mudança é por causa da chegada do Mano Menezes. Tá muito, sabe por quê? Mas em que aspecto, na sua opinião? É o ambiente. Acho que os jogadores gostam mais do Mano do que do Paulo Bento. Não que eles não gostassem do Paulo Bento, acho que eles gostam muito mais do Mano. O Mano já tinha um ambiente muito bom antes de sair, voltou, encontrou o mesmo ambiente, o mesmo grupo qualificado. E, Everton, quando se fala em resultado, depois que o Mano chegou, que resultado foi esse? Uma vitória, um empate, uma derrota. Se tivesse sido 3 vitórias, você podia falar, realmente os resultados mudaram o ambiente. Mas foi uma derrota, um empate, melhorou a forma de jogar? Melhorou sim, o Cruzeiro melhorou. Mas está muito na cara que o Mano Menezes é que fez com que o ambiente melhorasse na toca. E aí, Gomes, o que você tem a dizer sobre isso? Ô Everton, eu acredito que como os resultados com o Paulo Bento não estavam acontecendo, eu acho que eu não acredito em clima ruim e clima contra o treinador. Nem eu. Eu acho que cria-se um clima de insegurança, de não se conquistar os resultados. Ao trabalho, né? E ter um sentimento que, por exemplo, ele foi questionado com 2 meses, ficou 70 dias, né? 70. Mas com 1 mês já não apresentava tantos resultados. Eu acho que existia um clima de insegurança e talvez para que a situação não mudasse. E aí o clima não... O trabalho não andava. Por mais que o que surtissem alguns efeitos, mas não a curto prazo, mas a longo prazo, porque, por exemplo, aquele jogo que o Cruzeiro perdeu para o Sport, acho que foram 30 finalizações contra 7, eu acho, o jogo todo. O que você pensa? Pô, a gente chuta, não vai chega, dar, né? E não tem nenhuma mudança. Então, acho que era um clima de insegurança, mas não contra o treinador, entendeu? E agora, mudou. E aí o que acontece? O Mano Menezes, no ano passado, trabalhou com a maioria do grupo, chegou numa situação não tão delicada como estava o Cruzeiro esse ano, mas surtiu efeito no ano passado. Ou seja, trouxe um treinador que no ano passado chegou numa situação mais ou menos parecida e no curto prazo conseguiu resultados. Acho que fez a 4ª melhor campanha do retorno do campeonato passado. Então o jogador falou, pô, agora chegou o cara que vai ajeitar a casa. Mas não porque era contra o outro, porque o jogador passou a se sentir mais seguro. E aí, é o que eu te falei, sequência de escalação. Porque se o Paulo Bento quisesse criar um ambiente ruim, quando o Bruno Rodrigo falou contra o Santa Cruz, ele ia sacar o cara do time. Mas quando falhou contra o Atlético Paranaense, sacaria o cara do time. Aí ia se queimar dentro do elenco. A questão, Gomes, não é criar um ambiente ruim. Eu não acho que o Bento tinha capacidade para criar um ambiente ruim. Ele só não tinha capacidade de gerir um ambiente que estava realmente ruim. Ele tinha dificuldade para gerir aquilo. Mas o ambiente estava ruim, mas era por causa do resultado, não pela relação interpessoal das pessoas. Isso que eu estou falando. Tranquilo, vai lá, treina nos horários convencionais, vai dar um curso aí de gestão de futebol. O Eduardo já fez a matrícula, eu também vou fazer, todo mundo vai fazer. O cara tem que aprender um pouquinho, né? Eu vou fazer mesmo. E aí, lógico, e aí a capacidade de gestão de grupo. Acho que que vocês têm mania de achar, você, Eduardo, geração Cadu, Dimara,
que treinador tem que ser estudioso. Não basta ser estudioso. Falou o ancião aqui. Tem que ser estudioso. 60 anos de profissão. Tem que ser estudioso. Mas Estudiosos estão tudo picando. Não, tem que estudar também. Mas tem que aprender a gerir Você tem cara também. de velho, mas você é novo. Eu Você sou não engana novo, ninguém, eu tenho não. só 4.1, cara. Então. A carcaça é ruim, mas eu sou novo. Pois é. Então, mas aí os estudiosos vêm, implantam as filosofias, põem o losango lá de Mas quem fita são os estudiosos? e tal. Paulo Bento, Sérgio Vieira, Fernando Diniz. O Mano Menezes é também. Qual que é o outro? Não, peraí, calma. Eu não cheguei, não terminei minha fala. Mas ele é especialista em gerir grupo. O ambiente com ele lá é diferente, você sabe que não adianta rir pra mim. Mas não adianta chegar no vestiário todo dia, contar 3 piadas, os caras vão rachar o bico e aí? Não tô falando de contar piada. Mas aí por exemplo, o Tite, eu já falei isso aqui 10 vezes. Falei 10 vezes. Todo mundo sabe que o Tite é uma referência, estudioso, mas aí todo mundo que você vai conversar que trabalhou com o cara, ele fala de gestão que todo mundo gestão pensa, de pessoas. Ele é melhor treinador do que gestor de grupo. Passa a mão na cabeça do cara. Agora, duro é quando o cara não é nenhum nem outro. Quando o cara não é estudioso e não é bom de grupo. É o Dunga, por exemplo. Tem uma linha. Eu gosto do Dunga eu acho o Dunga um cara sensacional. Entendeu? Aí você acaba colocando meio que uma proteção. Então, gosto de você. Você é mal-humorado pra cacete. Pô, você gosta do Dunga? Gosto do Dunga, pô. Gosto de gente mal-humorada, né, Du? Eu sou só sorriso. Aliás, aqui é um festival azedo, né? Você de um lado e Eduardo Panes do outro aqui é realmente para doer. Olha aqui, meio, não tô eu insisto em falar do Atlético, mas vocês seguem querendo falar só do Cruzeiro. Tem que falar do Atlético aqui. O Michael Suel, ele não sabe se o Marcelo vai usar. É a discussão, né? Aliás, vamos voltar logo aí o Brasileirão com rodada quarta e domingo, sábado, quinta. Assunto. Então, ele não sabe se o Marcelo vai usar 3 volantes e tal, né? E aí o Eraso está falando também, né? Mas sofre com as mudanças também, se 2 ou 3 volantes, o zagueiro sofre. Põe o Michael Suel para falar, esse aí é bom. Isso é uma decisão do Marcelo. Ele já jogou com 3 volantes contra o Palmeiras, mas contra o São Paulo ele jogou com os 4 atacantes. Então é uma coisa que eu não me preocupo muito. Eu sei que o que ele decidir vai ser uma coisa boa para o clube. E a gente tem que trabalhar, é assim nossa vida. A parte mais sensível é a defesa. Quando você começa a trocar peças, você já não está com tanta confiança. Então uma situação meio complicada. Não é a mesma coisa mudar um atacante que mudar um defesa, um lateral. Mas quando nós temos jogadores que entendem que quando a gente não tem a bola, precisa de todo mundo, aí o jogo fica mais fácil para nós. A umidade de frente para marcar é impressionante, a umidade de prato para marcar, para acompanhar a lateral, são coisas que a gente enxerga e quando tu tem aquela confiança e vê aquela vontade do teu parceiro fazendo isso, então a gente também quer fazer a mesma coisa. É uma coisa inevitável que vai acontecer quando o Eraso parar de jogar bola. Eu vou trazer ele para cá, eu vou colocar no seu lugar, Eduardo. Não tem problema não. Eu vou pro lugar dele. Ele tá vai de zagueiro. Rapaz, ele fala um português bom e ele é claro no posicionamento. A humildade do prato é bacana. Ele explica de uma forma didática. E o que ele falou é importante, porque ele citou o prato. A gente ouviu antes o Michael Suel. E são 2 jogadores que depois que entraram no time com esse esquema que o Marcelo gosta, são 2 jogadores que ajudam muito na recomposição. O Prato tem se esforçado muito, o Fred tem feito muito isso. E o Atlético melhorou, passou a tomar menos gols. E o Michael Suel falou que não se preocupa com o esquema de 3 volantes ou mais ofensivo, é lógico, né? Mas você está nos 2, então não tem que se preocupar. Quem tem que preocupar é o Prato, é o Júnior Urso. Mas está certo. O Eraso, quando ele fala do Prato, a gente pode puxar o Michael Suel, o Fred, coincidência ou não, depois que eles voltaram, que eles entraram no time, o Atlético passou a sofrer menos atrás. Eu costumo dizer, nos últimos 4 jogos do Atlético, a gente não viu o Eraso nem Léo Silva correndo atrás de atacante, que era o que a gente via direto. O Genta, veja só como é que é a visão capitalista do negócio. Sim. O Genta está soprando aqui no meu ouvido. Da outra vez, dessa vez o Michael Suel voltou voando. É uma excepcional moeda de troca, né? O gato tinha que vender. Ué? Vender por quê? Estamos em agosto, quer vender o quê? Na temporada passada? Momento de vender, como assim, Comídio? Uma excepcional moeda de troca, ela tem que vender, não é momento, pô. Não, eu acho que nem deve, né? Claro, tá voando. Por falar em tá voando, ontem vocês acabaram com a carreira do Douglas Santos aqui, você principalmente, e ele arrebentou no jogo do Brasil. Ele não acabou, jogou muito. Queria vender. Sabe quanto ele tá valendo hoje?
100 milhões de Tem reais. gente que achou ruim euros. com você, né? Que você falou isso. 100 milhões de euros. Coloquei lá no Twitter que vale 100 milhões de euros. Tô com um monte de gente me xingando. Seu idiota! Isso é não sei o quê. Chefe tá Que não vai. chamando. Fala comigo aí, ô Sean Connery. Você, além de usar esse colete, tá ficando mentiroso. Por quê? Falei negócio de Michael Swell. Mas falou, ainda reclamou que ele não está usando lente mais de contato. Quer dizer, a gente tem que se ater a falar de futebol, o cara começa a falar de estética, né, das tatuagens e da lente do Michael Swell. Mas a verdade é que o Douglas Santos, foi bom você tocar no assunto, o Douglas Santos ontem jogou muito bem, porque o treinador preparou o caminho, o ambiente para ele também. Jogar, né? É o papel do treinador, tá vendo, Qual Gomes? dos dois treinadores? Bom, aí a pergunta está lançada. Você acha que foi o dedo do Tite? Tudo é possível. Eu também acho. Eu acho. Ou que... seja, se precisou o Tite entrar na situação Não. para melhorar o ambiente do grupo e para armar o time taticamente, então para que ter o Micali lá? Eu acho que o Tite não armou o time, não. O problema do Brasil era a atitude em campo. Não, mas eu não Time acho que atitude. armou, não. Atitude. Vamos lá! Não. Pra cima dos caras! Imagina. Falei o dia aqui de atitude e Olha aqui, imagina o Tite e o Micali cobrando. Imagina o Tite e o Micali cobrando em um jogador. O Tite vira para esse grupo de jogador. Gente, eu quando fui campeão da Libertadores, nós fizemos isso numa fase complicada. Ô, gente, quando eu tive que jogar contra o Chelsea final do Mundial, nós fizemos isso. Quando eu fui campeão brasileiro com o Corinthians, nós brigamos nessa determinada fase, foi isso. Aí vem o Micali. Gente, quando eu ganhei a Taça BH de futebol júnior com o Atlético, foi isso. Ô, gente, quando eu joguei a Copa São Paulo de futebol júnior... Que absurdo, então, tá desmoralizando o trabalho do cara. Eu tô fazendo comparação da pré-eleição dos dois. O jogador vê o Tite falando e fala, pô, esse cara ganhou Mundial em cima do Chelsea, claro o brasileiro. Que tem influência, claro que tem, olha o Micali. Pô, o Micali foi vice-campeão da Taça BH, tá querendo ir pra cima de mim, que joga no Barcelona. Aí o outro, pô, eu tô sendo cogitado por 20 milhões de euros, esse cara que foi terceiro lugar na Copa São Paulo. Vamos com calma. Aí o Tite foi lá, mexeu com o brilho dos caras. Taticamente foi o Micali, no brilho. Vocês estão vendo o que é gestão de grupo? Passa por aí também. Mas tem uma questão disso aí. Isso aí passa pelo comportamento, responsabilidade do atleta. Obviamente. Claro. Porque a partir, por exemplo, gestão do grupo, como você está falando, e também capacidade de se desenvolver um bom trabalho. A gente teve uma discussão aqui depois do jogo contra o Iraque, que você falou, o time é desorganizado. Eu falei para você, eu não acho o time desorganizado, eu acho um time sem repertório. Primeiro que eu acho que a suspensão do Thiago Maia ontem auxiliou ele, que o Wallace, para mim, é mais jogador do que o Thiago Maia. O Felipe Anderson foi por opção. O Luan, para mim, é mais jogador do que o Felipe Anderson. Eu também acho. E foi o melhor em campo, ao lado do Douglas Santos. Em terceiro, o Neymar. Peraí, só porque ele te dá orientação e não tem um currículo vasto, Então você discorda do Léo? Você discorda do colega, ué? Não é que eu discordo, eu concordo, mas a postura do jogador é que está errada. Eu concordo com ele. Precisou vir um outro cara de uma patente maior para ir lá chamar a atenção. Mas não está na cara que foi isso? É óbvio que foi. Então peraí. É a mesma coisa que você está na sala de aula, você não presta atenção tal, aí o professor só fica te enchendo o saco. Presta atenção na aula, para de falar. Copia aqui da lousa. Nem sei se existe lousa mais, que eu acho que nem existe lousa mais. Aí ninguém. O cara não tá nem aí. Aí precisa entrar o diretor da escola e falar assim, meu amigo, e aí, você vai copiar ou não vai? O cara, claro. Então, peraí. Eu acho que é isso mesmo. Eu também acho. Acho que vocês estão cobertos de razão. Então, quando a gente entender que um treinador não tem comando sobre o grupo, não vai ser nenhum absurdo falar isso aqui. Ia te falar, ainda bem que ele foi lá, porque se o Brasil fosse eliminado, eu não duvido nada do Micali ser demitido. Ia acabar com a carreira dele, porque ele ia ser execrado. Sim. Execrado. Sim. Ia ficar aí, sabe o que ele ia fazer? Voltar para uma categoria júnior de um clube aí, ninguém nem ia lembrar mais de Micali. É importante destacar também que eu disse na oportunidade do jogo contra o Iraque que o Brasil esteve desorganizado. Mas eu acho o Micali um bom treinador, né? Mas ele esteve desorganizado. Aí a discussão foi estava ou não estava, então nós discutimos aqui. Agora, a grande questão é que ele tem boas peças na mão, ele tem uma meninada muito boa de bola. Eu tenho uma implicância com o lado mascarado do Gabriel, que eu não vou chamar daquele apelido que você chama.
Eu acho ele muito marrento, muito mascarado. Qual dos dois? O Gabriel dos Santos. Muito marrento, muito mascarado. Mas ele é bom jogador? Muito bom. Muito bom. Acho ele muito bom. Mas esse histórico vai mudar, porque só uma informação. Eu ia terminar de falar, mas eu nem quero mais. Você me cortou. Desculpa, mas é uma informação do Micali, já que você está falando disso. Vai mudar de qualquer jeito, independentemente do que acontecer. Porque o trabalho do Tite o trabalho que vai ser feito na CBF, é um trabalho diferente. É um trabalho que as categorias de base, elas vão estar exatamente ligadas ao mesmo conceito que ele tem de futebol no principal. Não sei se o Micali vai encaixar nesse espírito, mas as informações que vêm da CBF é que, independentemente disso, não é ele que vai continuar comandando a seleção nesse contexto. Uma das exigências do Tite é o pessoal que vai trabalhar com ele, é essa composição que vai haver técnica e tal. Só que aí eu acho que ele sai numa condição melhor, numa condição de não ter sido execrado em termos de Olimpíada. Eliminado na primeira fase. Mas o trabalho vai ser diferente. Vai ser um trabalho tipo a Alemanha fez e tipo a Espanha fez. A mesma filosofia, a base toda, até o time principal, comandada pelo seu cabeça profissional, que é o Tite. Eduardo, você acha que rolava isso com o Dunga também? O Dunga dava um esculachado, os caras... Tinha que esse cara. Aí menos, porque ele já foi campeão, do mundo. O Dunga tem um histórico de seleção brasileira como jogador. Já dirigiu a seleção numa Copa do Mundo. Ele pode ser uma porcaria, eu acho uma porcaria de treinador. Eu não acho. Mas eu acho uma porcaria de treinador. Mas não é ele foi bom jogador, né? Mas é diferente ele com o Micali. O Micali não levantou uma Copa do Mundo, não dirigiu uma seleção na Copa do Mundo. Sensacional. Quer dizer, modestamente falando. Tá lá o Thiago Escuro, precisando definir entre Paulo Bento e Dunga. Esquece o Mano agora. Paulo Bento, a cara desse ordinário. Né? Eu queria falar sério, você me quebrou. Paulo Bento e Dunga, você acha que o Cruzeiro acertaria contratando quem? Não, tô te fazendo uma pergunta. Não, eu não sou o Thiago Escuro, nem ganho como ele, para contratar Dunga ou Paulo Bento. Você tá vendo quando é que você pega Você faria o quê? Você contrataria o Dunga. Eu não contrataria o Dunga. Claro que é o Dunga, pô. Claro que é o Dunga. Entre Dunga e Paulo Bento. O Dunga, a primeira vez que foi para a seleção, não foi aposta? Foi aposta? Não, eu acho que ali foi... Foi aposta. Falei, gente. Ele não sabe o que é aposta. Calma. Não sabe o que é aposta. Foi Aqui, aposta. Em dezembro, para começar um trabalho... E é curioso que a aposta deu mais certo a primeira passagem. Segura aí para mim. Não é a Holanda? A aposta que fizeram nele deu certo a primeira passagem. Ele dirigiu o time na Copa. Everton Guimarães. Em dezembro, para iniciar um trabalho entre Dunga e Paulo Bento de olho fechado. Legal. Bom, não perdi o raciocínio, não, é que você está me enchendo muito o saco. O que você quer que eu faça? Fala aí. Faustão é seu pai. Fala aí o que você quer. Aliás, seu Genta, tá em casa já? Como é que é o nome do seu pai? Seu Geraldo Genta. Geraldo Pinto. Seu Geraldo, leve isso daqui. Leva para morar com o senhor. Não dá, seu Geraldo. Leva isso embora daqui. Seu Geraldo, força aí. Filma na brocha que nós vamos tirar a escada aí, seu Geraldo. O que você ia falar que você chamou? Não falei nada. Estou esperando você tocar. Não, tá. É porque eu preciso agora chamar o André Salles. Né? O André Salles, mas eu vou chamar o intervalo primeiro. O André Salles vem depois de falar mais do Cruzeiro. O povo está cobrando. Vocês estavam falando do Cruzeiro, pulou para a seleção. Culpa sua, você começou a falar de Paulo Bento. Ó, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, programa até 12h35. Ainda tem muito tempo ainda para a gente falar de muita coisa. Até já. Os donos da bola.